agronegócio brasileiro, já impactado pelas tarifas de 50% imposta pelos Estados Unidos, pode enfrentar novos prejuízos. A ameaça do governo americano de retaliação a países que mantêm relações comerciais com a Rússia, como o Brasil, acende um alerta para a cadeia produtiva nacional, especialmente pela nossa dependência dos fertilizantes russos. A gente conversa agora sobre esse assunto ao vivo com o diretor de Comércio Internacional da BMJ, o José Pimenta, que já está aqui com a gente. José, bem-vindo aqui à nossa programação. A gente quer entender um pouquinho os riscos e possíveis impactos dessa tensão, né? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos que estão conosco. Sim, Carol, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né, em termos de política comercial, né, toda a escalonada, né, assim, o Trump ele vem de alguma forma entendendo que na medida em que ele aperta esse torniquete, na medida em que ele de fato lança novas ameaças, os países vêm e negociam. Isso está acontecendo desde o começo do ano, como a gente já tem falado muito e tem visto. Né? Então, acho que esse é um ponto para colocar em perspectiva. O que está acontecendo numa outra toada são também não só ameaças, mas inícios de investigações, inícios de anúncios bem mais específicos aí ligados à arena política e geopolítica também. Então você teve isso, por exemplo, no caso do Canadá, você teve isso no caso da Coreia do Sul e do Japão, né? E aí nós chegamos do Panamá, do Brasil mesmo, quando a gente fala só da questão política, né? Em relação à carta que foi enviada, toda a questão interna aqui de política interna. Enfim, aí você tem um outro flanco também que aí chega nessa questão geopolítica, geoestratégica, que diz respeito à questão russa, né, e todo o imbróglio da guerra entre Rússia e Ucrânia, aquilo que o Trump já vem editando, já vem sendo vocal há muito tempo. Houve uma questão agora em relação também à Índia, o aumento tarifário por conta de compras de combustíveis fósseis da Índia, né, por parte da Índia, que vem da Rússia também. E o Brasil vem na esteira dos BRICS, dos países que compram óleo da Rússia. Então, de novo, não é uma ameaça só ao Brasil, né, mas na medida em que você tem essa escalada, né, direcionada ao Brasil, é necessário que a gente fique sim ligado, porque nós já temos a maior tarifa global, quando comparado com o comércio dos Estados Unidos. Hoje é uma tarifa de 50% acumulada, já está impactando os 12 bilhões de exportações do agronegócio para aquele país, exportações que, diga-se de passagem, cresceram 95% quase em uma década, segundo o estudo da CNA. Então é claro que tem que se ficar de antena ligada justamente para a gente entender os desdobramentos dessa história, Carol. Pois é, José, e o Brasil é altamente dependente de fertilizantes russos, né? Como que essa ameaça de retaliação americana pode afetar o abastecimento e os custos de produção aqui no campo? Bem lembrado, a gente não fala só de combustíveis e, sobretudo, de fertilizantes, o qual o Brasil hoje, 95% de todo o consumo interno de fertilizantes vem de Rússia, Ucrânia e mais alguns países, né? O que tem acontecido agora obviamente, existe um plano interno para tentar expandir de alguma forma a produção e a cadeia de fertilizantes no Brasil. Isso não é de hoje, já vem sendo discutido já a longa data. A gente sabe que isso não se transforma do dia para a noite, né? E obviamente que quando a gente fala não só de Ucrânia, né, porque a gente também importa de lá e de outros países também, a Rússia é o país que a gente tem mais dependência. O que acontece aí justamente é um cálculo político que deve ser feito, né, justamente para tentar entender quanto que o Trump estaria disposto a aumentar já a tarifa de 50% por conta dessa questão. Você tem também aí um ponto importante que a OTAN já se manifestou a respeito lá atrás também. Então, assim, não tem muito para onde correr, né? O que a gente sempre recomenda, o que a gente sempre, né, entende é que não é necessário, né, não se deve escalar ainda mais esse tipo de conflito comercial e as animosidades, porque ontem já entrou em vigor a tarifa de 50%, é trabalhar na negociação, né, é trabalhar especificamente no contato bilateral, que vem sendo retomado, quando eu falo contato bilateral com os Estados Unidos, né, indicando questões estratégicas no nível bilateral, porque aí você contrapõe outros assuntos, outros pontos, como
já de interesse manifestado dos Estados Unidos aqui, né, como a questão das Big Techs, a própria questão dos minerais críticos, e aí sim essa ameaça agora em relação à Rússia. Então, eu entendo que é muito mais uma análise diplomática e política que deve ser feita justamente para entender e equacionar até que ponto, de fato, os Estados Unidos estariam dispostos a colocar uma tarifa adicional no Brasil pelo fato da gente comprar fertilizantes da Rússia, mas não vejo, aí como analista político e econômico, não vejo o Brasil deixando de comprar no curto prazo, nem no médio prazo, fertilizantes da Rússia, porque é um grande fornecedor e a gente precisa desse produto para o nosso agro, Carol. Justamente isso que eu ia te perguntar agora, se na sua opinião, né, tem alternativas viáveis a curto e médio prazo para talvez, sei lá, substituir os fertilizantes russos, reduzir essa dependência. Quais seriam, né, assim, os maiores desafios? A cadeia já é uma cadeia consolidada há muitos anos, há várias décadas, né? E com toda a pujança do agro, obviamente que ficou claro que países importantes para nós em termos de fertilizantes, como o Canadá, Ucrânia, Rússia, próprios Estados Unidos, enfim, alguns países da América Latina, são cruciais para o nosso desenvolvimento do agronegócio, porque a gente sabe que é uma cadeia muito segmentada, né? Existem fertilizantes de um tipo para uma determinada cadeia produtiva, de outro tipo para outra. As empresas eventualmente trabalham também, né, com uma internalização e uma especialização de um tipo de produção, apesar de você ter uma gama de produtos oferecidos no mercado. Então, assim, hoje, de novo, né, substituir a Rússia no curto prazo por um outro fornecedor qualquer, no volume que a gente importa da Rússia, é muito desafiador para a cadeia, é muito desafiador. Mas, quando a gente tem esse tipo, lembrando que o Trump vai estar por aí mais 3 anos e meio, então não dá para as empresas, né, simplesmente calcularem isso e serem, olha, até o agro brasileiro, os produtores, né, dizerem, não, é o que tem para hoje, vamos tocar assim, não. Agora é a hora de parar, pensar, entender o que dá para ser substituído, talvez, fazer um cálculo de longo prazo, evidentemente, para quê? Para que você tenha alternativas, desculpa, cursos de ação. Né? Porque você talvez tenda a ficar menos refém, né, de só um fornecedor. Mas, de novo, hoje, além dessa análise estratégica em termos de fornecimento, a Rússia ainda se coloca como um grande fornecedor para a gente. Zé, se eu não me engano, vocês da BMJ estavam na reunião com senadores, né, americanos, é isso mesmo? Sim, eu estava lá. E como é que foi Em essa algumas delas, conversa? né? Claro, a gente conta um pouquinho aqui para vocês. A missão interparlamentar, né, foi muito interessante no sentido de mostrar um novo curso de diálogo, né, os senadores estavam extremamente alinhados no discurso, mostrando ali. Isso foi muito elogiado pelo setor privado norte-americano, que foram as reuniões em que eu estava presente. Diversos representantes de diversas empresas estavam lá. A missão foi muito bem recebida, justamente por ter sido interparlamentar, mais do que interparlamentar, multipartidária, né? Então, assim, foi colocado de uma forma muito objetiva pela contraparte norte-americana, pelo setor privado norte-americano, né, que missões desse tipo são muito bem-vindas porque mostram de fato um novo curso de diálogo, né? Se abre um novo flanco para o diálogo. Então, isso é muito interessante de ser observado, porque a gente sabe que a gente vive uma polarização, né? Não só em nível político, mas também não só aqui, como no mundo todo, né? Grandes democracias estão passando por esse processo, mas que, de alguma forma, quando situação e oposição se unem para entregar uma mensagem específica, isso é bem aceito. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Um segundo ponto que foi salientado, que é muito importante, é olhar para os Estados Unidos, em qualquer oferta que for feita, olhar para os Estados Unidos como um parceiro de longo prazo. E né? Estados Unidos e Brasil já têm uma relação bilateral diplomaticamente estabelecida há 200 anos, uma relação comercial muito bem estabelecida há mais de 50 anos, quase um século, né, evidentemente, né, de uma maneira crescente em vários setores da economia. Acabei de citar que as exportações brasileiras do agro, somente do agro, cresceram 90% em uma década, né? A gente sabe que os Estados Unidos, aí olhando para o nosso nicho aqui, que é o agro, né, os Estados Unidos têm problemas crônicos, né,
de questões relacionadas à criticidade hídrica, questões relacionadas, no caso, agora especificamente a rebanho, né? Então, o rebanho bovino hoje é o menor em 80 anos nos Estados Unidos. Então, não à toa, o Brasil ocupou um lugar interessante em termos de exportação. Então, suco de laranja, então nem se fala. Então, há uma série de produtos que a gente sabe que são, vamos dizer assim, incentivados, né, na relação comercial por conta também da relação bilateral. Então, isso também foi muito salientado. E acho que um terceiro ponto para a gente contar aqui para os nossos telespectadores é dizer que a presença do setor privado, sobretudo do setor privado brasileiro, em Washington, ali, colocando os seus pontos, participando de iniciativas, né, reuniões, fazendo essa gestão de stakeholder, que a gente chama no nosso jargão aqui de relações governamentais, é muito importante. Isso foi colocado lá também, né, e isso tem ocorrido de maneira crescente. A gente espera que agora, né, com esse primeiro passo, que eu acho que isso é importante salientar, que aconteceu essa semana, né, em relação ao tarifaço, é o primeiro capítulo, né, de uma nova relação comercial, né, que está sendo colocada, bilateral, que está sendo colocada pelo presidente Trump, e a gente precisa, de alguma forma, entender, né, pontos específicos de atuação ali para poder atuar melhor, mais rápido e trazendo mais benefício para o nosso agro e para o nosso Brasil. Então estão caminhando aí, né, para uma conversa, para um diálogo com o pessoal norte-americano, né? E só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, José, o governo brasileiro já sinalizou alguma estratégia para lidar com essas pressões externas? Existe esse diálogo? Porque, por exemplo, o presidente Lula disse ontem que não vai ligar para o presidente dos Estados Unidos, né? Como que você vê essa situação, né, diante desse cenário? Qual que é a sua recomendação também para o setor agro, neste momento, para o nosso setor brasileiro aqui? Respondendo à primeira pergunta, Carol, essa questão da ligação do presidente Lula para o presidente Trump, né, nós que trabalhamos com diplomacia governamental, diplomacia empresarial já há muitos anos, isso é vamos dizer assim, é a última etapa de uma longa escala de negociação, de uma longa dinâmica de negociação que ocorre no menor nível. Então, hoje, eu olhando como analista comercial, analista político, analista econômico, eu vejo muito mais essencial que as contrapartes conversem num nível mais baixo, tá? Então, quando a gente fala em nível de secretário, nível, evidentemente, de representantes de um país para o outro, os embaixadores, os chanceleres, enfim, né, que estão em cada um dos países, né, secretarias de agricultura, secretarias de comércio, que essas secretarias de ambos os países conversem com as suas contrapartes, para aí sim, depois que a gente ter tudo amalgamado, a gente consiga escalar e ter uma conversa produtiva entre os dois presidentes, porque uma conversa entre os dois presidentes, ela tem que ser produtiva, não é ligar lá para bater papo, não é esse o ponto, entendeu? Então, acho que esse ponto é importante salientar para o nosso telespectador, porque essa é a última etapa. O que eu estou vendo hoje é um vice-presidente, no caso, o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, se esforçando largamente para ter uma amplitude em termos da fotografia do setor privado brasileiro para poder apresentar isso em termos de proposta, né, para a contraparte norte-americana, né, para que isso esteja incluído, esses interesses estejam incluídos na proposta. Tá? E a minha recomendação é muito simples, né? Estar mais presente em Washington, participar. Se a gente quer estar mais presente no mercado norte-americano, chegou a hora, evidentemente, não só do agro, mas da indústria como um todo, né? Evidentemente, estar mais presente em toda aquela dinâmica de negociação, em toda aquela dinâmica política e econômica, sobretudo política e econômica, que envolve ali o Washington e que os países estão fazendo hoje lá. Os países estão presentes lá, os países estão conversando com as contrapartes, porque a gente às vezes olha só bilateral executivo, e não é isso. Né? Você tem que conversar com senadores, você tem, por exemplo, vamos conversar então com senadores e deputados dos principais estados que mais importam do Brasil, né? Para entender o porquê que aqueles estados dependem do produto brasileiro. Né? Então, isso está sendo feito? De que forma está sendo feito? Como é que a gente pode incrementar ainda mais essa consciência? Né? Em inglês a gente chama de awareness, né? Essa consciência de que o Brasil lá é importante. Isso é um trabalho de médio prazo, né? Mas que tem que começar em algum momento, e a presença do setor privado fazendo essa pressão, como grupo de pressão, setor privado brasileiro, eu estou dizendo lá, é fundamental, Carol.
É isso, José. Acho que falamos aqui um panorama geral. Muito boa a sua fala aqui. Obrigada pela disponibilidade. Você que é diretor de Comércio Internacional da BMJ, José Pimenta. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau.